Obrigado pela oração, Júlia. A leitura da Bíblia dessa semana está baseada nos Salmos dos filhos de Corá. Então vamos considerar hoje o Salmo 42 até o Salmo 44. Na seção Tesouros da Palavra de Deus, teremos a primeira parte, o discurso com o tema: Aproveite bem as instruções que vêm de Jeová. Em Joias Espirituais, nós vamos considerar o que significa a expressão onde os chacais moram. Na sessão Faça Seu Melhor no Ministério, nós também teremos um discurso hoje com o tema Todos terão saúde perfeita. E na sessão Nossa Vida Cristã, nós vamos ter uma empolgante consideração, uma parte feita especialmente para os jovens, onde nós vamos considerar o vídeo. Cuidado, não confie em coisas que vão acabar, riquezas. E teremos, por fim, o estudo bíblico de congregação. E no estudo nós vamos ver como que os irmãos da congregação do primeiro século ajudaram Pedro enquanto ele estava preso. Agora, para darmos início às partes da nossa reunião, vamos então ter a primeira parte da Tesouros da Palavra de Deus. Aproveite bem as instruções que vêm de Jeová. Esse discurso será proferido pelo nosso irmão Vanderlei Otávio de Souza. Quando nós chegamos aqui ao Salão do Reino, a primeira coisa que fazemos é abraçar os nossos irmãos, cumprimentá-los. Você consegue sentir o amor que é ao fazer isso? Quando você chega ali naquela porta, aí você começa a cumprimentar os irmãos. No caso dos varões, alguns se abraçam, outros dão aquele aperto bem forte, né? É sempre uma alegria rever os nossos irmãos. As nossas irmãs, elas se abraçam também, elas se beijam. Quão bom é isso, né, irmãos? Você sabia que isso faz parte das provisões de Jeová? O fato de estarmos aqui reunidos presencialmente, isso nos ajuda a aproveitarmos as oportunidades para adorarmos o nosso Criador, o Jeová Deus. E cada vez que nós fazemos isso de forma presencial, do jeito que estamos aqui hoje, irmãos, isso fica gravado na nossa mente. Tanto é importante esse fato de estarmos aqui com os nossos amados irmãos de forma presencial, que nós podemos observar o que foi expresso aqui pelo salmista. Por favor. O Salmo de número 42, o verso 4 e o 5. Salmo de número 42, versos 4 e 5. Ele diz assim, ó: Lembro-me dessas coisas, e eu derramo a minha alma, pois eu costumava andar com a multidão. Eu caminhava solenemente à frente deles até a casa de Deus, entre gritos de alegria e agradecimento, de uma multidão celebrando uma festividade. Por que eu me desespero? Por que estou tão agitado? Esperarei em Deus, porque eu ainda o louvarei como meu grandioso Salvador. As expressões aqui do salmista, lembram-me dessas coisas, pois eu costumava andar com a multidão. Eu caminhava solenemente à frente deles. Então, essas lembranças que o salmista tinha de oportunidades de estar com seus queridos irmãos naquela época, fazia parte das provisões de Jeová. Porque os irmãos imaginem a seguinte situação: se por alguma razão, de repente, foge do nosso controle de não estarmos mais aqui presentes a uma reunião como essa, talvez por causa de uma doença, por causa de uma perseguição, de repente você não consegue mais estar com seus irmãos, a gente não consegue mais fazer isso. O que vai sobrar nesse momento são as lembranças alegres dessas oportunidades. É lógico que em uma outra situação, talvez possa aumentar aquela solidão. Você agora está sozinho, você está numa solidão, mas aí você começa a se lembrar desses momentos amorosos, desses momentos que estamos aqui com nossos irmãos. Essas lembranças, elas podem nos ajudar a enfrentar essas situações. Se você estiver lá num hospital,
Se você estiver preso, lembranças como essas, irmãos, estarmos aqui com os nossos amados irmãos, abraçá-los, podemos expressar o nosso amor, isso pode nos trazer alívio. Nós podemos imaginar, né, ou pedir para que Jeová, ele seja o nosso refúgio. E nós precisamos de Jeová para que ele possa nos trazer alívio. Você viu como essa provisão, ela pode lhe ajudar a aproveitar bem as instruções de Jeová? Uma outra forma que o salmista expressou, que nós podemos aproveitar bem as instruções de Jeová, ela foi citada aqui no Salmos 42, o verso 8. Salmos 42, o verso 8 diz assim, olha: de dia, Jeová me concederá o seu amor leal, e de noite, a sua canção estará comigo, uma oração ao Deus da minha vida. Vamos destacar aqui a questão da oração, irmãos. Também podemos aproveitar bem as instruções que vêm da parte de Jeová através das nossas orações. Por que isso é importante? Devemos considerar o estudo da Palavra de Deus como parte da nossa adoração a Jeová. Quando nós nos dirigimos a Ele em oração, nós, na realidade, não só estamos conversando com Jeová, mas estamos pedindo a ajuda do Espírito Santo dele, para que esse Espírito Santo possa nos ajudar, irmãos, a entendermos as orientações que recebemos do nosso Criador Jeová Deus. A matéria ela fala de uma irmã de nome Bárbara, ela é uma missionária veterana, e ela mencionou o seguinte, olha: sempre oro antes de ler ou estudar a Bíblia. Depois disso, sinto que Jeová está comigo e que Ele aprova o que estou fazendo. Orar antes de estudar abre a mente e o coração para aceitar plenamente o farto alimento espiritual à nossa disposição. Então, toda vez que vamos fazer a leitura da Bíblia, toda vez que reservamos um tempo para estudarmos, nós podemos orar a Jeová pedindo a ajuda do seu Espírito Santo. Aí vamos aproveitar bem as instruções que vêm de Jeová. Todos nós estamos sendo aconselhados a seguir as instruções da Bíblia em tudo aquilo que nós fazemos. No nosso dia a dia, nós precisamos seguir essas instruções. As instruções que vêm de Jeová, elas nos fortalecem para enfrentarmos provações e para cumprir a nossa promessa de servir a Jeová para sempre. Quais são essas provisões? Por favor, irmãos, coloque para nós a imagem que nós temos na apostila. Você não se sente feliz quando está numa ocasião como essa que nós estamos vendo aí nessa imagem? Ocasiões como as nossas reuniões, as nossas assembleias, os nossos congressos, são ocasiões que nos fortalecem e nos ajudam a aproveitar bem as instruções que vêm de Jeová. Você se lembra de momentos como esses? Estão gravados na sua mente? Talvez você se lembre, né? Estádios como esses, os irmãos todos juntos, são provisões da parte de Jeová. E por que são importantes, irmãos? E que nós estejamos aqui de forma presencial, né? Porque vem da parte do nosso Criador. Isso, se possível, é lógico, né? Infelizmente, tem irmãos que não conseguem estar aqui de forma presencial por alguma condição física, talvez uma doença, talvez uma idade avançada, mas estar presentes em ocasiões como essa podem nos ajudar. Obrigado, irmão, pela imagem. Jeová também nos fortalece e nos ensina por meio das nossas reuniões, como vimos aí, congressos e até escolas bíblicas. Esse ensino nos ajuda a servir a Jeová com a motivação correta e a ter alvos espirituais e cuidar de muitas responsabilidades cristãs. Jeová usa todo esse treinamento, queridos irmãos, para nos fortalecer, para nos ajudar a mantermos a nossa integridade. Não esperamos que Jeová faça milagres no nosso caso, não é mesmo? Devemos fazer a nossa parte. Qual seria a nossa parte? Ler a Bíblia todo dia, preparar as reuniões, assistir a essas reuniões toda semana, fazermos o nosso estudo pessoal, adoração em família, orarmos a Jeová e sempre confiar nele. Jeová nos dá essas ajudas para nos fortalecer e nos animar. Mas como ele vai fazer isso se nós não estivermos presentes nas reuniões?
Se nós, por algum motivo, que não seja um motivo justo, irmãos, não pudermos estar aqui, se você perceber em algum momento que as suas mãos estão se abaixando, que está acontecendo algo que impeça de você aproveitar bem as instruções que vêm de Jeová, peça ajuda a Ele. Jeová, com certeza, Ele vai ajudá-lo a fortalecer a sua fé e a sua determinação de tirar proveito das reuniões, de estar presentes das instruções que vêm do nosso Criador Jeová. Portanto, queridos irmãos, que possamos aproveitar bem as instruções que vêm de Jeová. Se você puder, se você tiver condições, esteja aqui de forma presencial, faça isso constantemente. Isso vai ficar gravado na nossa mente, no nosso coração, e sempre vamos nos lembrar que são instruções que vêm do nosso Criador, Jeová Deus. Muito obrigado, irmão Vanderlei. Agora, para a parte joias espirituais, convidamos o irmão Daniel Benfica. Vamos iniciar os joias espirituais com a leitura do texto de Salmos 44, 19. Salmos 44. Mas tu nos enganas onde os chacais vivem. Tu nos cobre com densas trevas. Obrigado pela leitura. Pergunta. O que a expressão onde os chacais moram talvez signifique? Nossa irmã. Essa expressão, ela é usada repetidas vezes nas Escrituras num cenário ilustrativo. Quando houve uma derrota humilhante do povo de Deus, o salmista lamentou o que acabamos de ler: tu nos esmagas onde vivem os chacais. Isso pode ter sido... o salmista talvez estivesse se referindo a um campo de batalha onde os mortos se tornaram alimentos para os chacais, ou ainda também quando ocorreu o sítio de Jerusalém por Babilônia em 607, antes da Era Comum, quando houve muita fome e as mães passaram a tratar cruelmente os seus próprios filhos. Por isso que o profeta Jeremias, ele contrastou a crueldade do seu povo com os cuidados maternos dos chacais, mas de forma figurativa. Muito obrigado pelo seu comentário. Vamos dar sequência agora. Que joias espirituais você encontrou na leitura da Bíblia dessa semana? Nossa irmã Larissa, no fundo. Em Salmo 42:1, ali expressa um profundo desejo espiritual, comparando ao anseio das costas pelas águas. E esse versículo, ele continua muito atual. Hoje, muitas pessoas elas sentem a necessidade por algo que as satisfaça profundamente, que vá além das preocupações materiais e incertezas desse mundo. E esse versículo nos lembra da importância de buscar Jeová como fonte do nosso consolo e esperança. Nos incentiva a cultivar uma relação achegada com Ele. Assim poderemos encontrar verdadeira satisfação e paz. Muito obrigado pelo seu comentário. A nossa irmã Daniela. No 44, versículos 5 e 6, o salmista reconheceu que só poderia vencer uma batalha com a ajuda de Jeová. Ele diz que não confia no seu arco e que sua espada não pode salvá-lo, mas o poder de Jeová sim. Então esse exemplo me ensinou a nunca ser autoconfiante, né? Ao passar por algum desafio ou problema, não achar que eu não preciso da ajuda de Jeová. Então um relato que me ensinou a nunca confiar no meu próprio entendimento. A nossa irmã Janete.
Achei muito interessante o Salmos 42, 5. Esse versículo da Bíblia me deixou bem claro que, devido às vezes passarmos por problemas, posso assim então ficar aflita, né, a ponto de ficar desesperada. Mas esse versículo me dá a garantia de que eu devo sempre esperar em Jeová, pois visto que Ele é meu Salvador, Ele sem dúvida alguma vai me ajudar no tempo de aflições. Obrigado. Irmã Janete. Irmã Amanda, por favor. No Salmo 44, 6, leva a 1 Samuel 17, 45, onde Davi ele venceu Golias por confiar em Jeová. Mas aos olhos daqueles que observavam Davi, não tinha nenhuma chance dele vencer. E hoje o mundo também faz esse tipo de pressão, de que se não tivermos um bom emprego, vamos passar fome, que se não fizermos uma faculdade, não vamos ter nenhuma chance, e que servir a Deus é uma perca de tempo. Mas Jeová nos dá o privilégio de conhecê-lo e ter a consciência do que é mais importante. Assim aprendi que como Jeová sustentou, fortaleceu e corrigiu Davi, Ele pode fazer o mesmo por mim e me dar a melhor vida que leva à verdadeira felicidade. Profundo. Ao ler os Salmos 43, nesses versículos, eu pensei nos filhos de Corá, porque não foi fácil para eles lidarem ali com a desobediência e a rebelião do seu pai, então com certeza eles sentiram vergonha, mas eles se apegaram às leis de Jeová e foram abençoados. Então, mesmo se dá hoje com os jovens cristãos que sofrem, né, de ver seus pais longe de Jeová, não ter o apoio deles. Então, esses jovens eles precisam se lembrar que a sua posição perante Deus não depende da conduta dos seus pais, mas sim da relação deles com Jeová. Obrigado, irmã Luciene. Nosso irmão Davi. O Salmo 42, 5, às vezes nós podemos ficar desesperados, agitados diante de alguma situação, mas queremos ter a mesma mentalidade espiritual de Davi, que ele esperava em Jeová como sendo seu grandioso Salvador. Se estamos desesperados, agitados, continuar confiando em Jeová. Obrigado, irmão Davi. Do lado da irmã Luciene. No Salmo 44, versículo 17 e 18, o salmista disse: tudo isso nos sobreveio, e ainda assim não te esquecemos, nem violamos o teu pacto, nosso coração não se desviou, nossos passos não se afastaram do teu caminho. Lembrando que entre os inimigos de Davi estava sua própria tribo, a quem ele só fez o bem, e seu próprio sangue. Isso me ensina que todos nós podemos sofrer decepções, injustiças e de onde menos esperamos, mas não é justo abandonarmos a Jeová, como se Jeová fosse culpado pela maldade do ser humano. Mas apesar de tudo, assim como Davi, se continuarmos caminhando com Jeová, Ele vai nos ajudar e nos recompensar no novo mundo, onde teremos verdadeira justiça, paz e felicidade. Vamos aqui na frente. No capítulo 44, o salmista, o levita, ele estava exilado. E ele estava se lembrando, nos versículos 2 e 3, como Jeová tinha lutado por eles e várias vezes os levado à vitória. Mas no versículo 9, ele mostra que eles abandonaram a Jeová. Então ele passa a lamentar o sofrimento imenso deles sem Jeová. Nós podemos olhar para essa situação e aprender dela. Não precisamos sofrer, mas podemos ter certeza que abandonar a Jeová vai ser um erro da qual vamos nos arrepender para sempre. Muito obrigado, irmã Joelma. Irmão Siqueira. Salmo 44, 2 menciona que com tua mão expulsaste nações e estabeleceste os nossos antepassados ali. A Bíblia está cheia de relatos de Jeová expulsando as nações inimigas, o povo iníquo, o povo mau, que era contra o povo de Deus, e estabelecendo o povo de Deus. Há diversos relatos. Qual é a lição que nós aprendemos disso? No futuro, Jeová também expulsará todos os maus, todas as nações más, e só ficará a nação cujo Deus é Ele. Então aguardamos ansiosamente essa promessa de Deus, assim como Ele fez no passado, Ele fará no Armagedão e para o novo mundo. Muito obrigado, irmão Siqueira. Irmão Israel. O Salmo 42, os versos 1 a 3 ali,
nós vemos que o levita, né, assim como um servo numa região árida, ele ansiava por água, né? E o levita, ele ansiava por Jeová. E a tristeza dele não poder adorar a Jeová fez com que ele perdesse até mesmo o apetite, né? Ele diz que as suas lágrimas se tornaram para ele alimento dia e noite. Ou seja, ele perdeu até a fome, porque ele tinha vontade de adorar a Jeová no santuário e não podia, né? O que nós podemos aprender com isso, né? É cultivar um profundo apreço pelo privilégio que nós temos de adorar a Jeová unidos com os nossos irmãos, né? Assim como nós vimos nos tesouros da palavra de Deus hoje, né? E esse apreço nós devemos ter porque nós passamos por uma situação, podemos ilustrar a pandemia que nós tivemos, né? Foi realmente muito triste nós não podermos ver os nossos irmãos. E hoje nós temos essa liberdade, então que nós demos muito valor e o apreço de estarmos juntos com os nossos irmãos. Muito obrigado. Agradecemos a todos pela participação e a colaboração. Essa reunião prossegue. Muito obrigado pela boa condução, irmão Benfica. Agora nós pedimos aos irmãos que têm suas designações na sala adicional que possam se dirigir para lá. O irmão Isaías Claudino nos aguarda. E aqui na sala principal nós teremos a leitura da Bíblia de Salmo 44, 1 ao 26. E quem fará para nós é o irmão Enzo Soares. Ó Deus, ouvimos com os nossos próprios ouvidos. Nossos antepassados nos relataram os atos que realizastes nos dias deles, nos dias da antiguidade. Com a tua mão expulsaste nações e estabelecestes os nossos antepassados ali. Subjugaste nações e as mandaste embora. Não foi com a sua própria espada que eles tomaram posse dessa terra, nem com o próprio braço deles que lhes trouxeram vitória. Na verdade, foi pela tua mão direita, pelo teu braço e pela tua face, pela luz da tua face, pois te agradaste deles. Tu és meu rei, ó Deus. Ordena uma completa vitória para Jacó. Pelo teu poder, poremos em fuga os nossos adversários. Em teu nome, pisotearemos os que se levantam contra nós. Pois não confio no meu arco, e a minha espada não pode me salvar. Foste tu que nos salvaste dos nossos adversários, que humilhaste os que nos odeiam. A Deus daremos louvor o dia inteiro, e daremos graças ao teu nome para sempre. Mas agora rejeitas e humilhas, e não acompanhas nossos exércitos. Tu nos fazes recuar diante dos nossos adversários. Os que nos odeiam nos saqueiam à vontade. Tu nos entrega para sermos devorados como ovelhas. Tu nos espalha entre as nações. Vende o teu povo por quase nada. Nada lucras com a venda. Fazes com que sejamos alvo do desprezo de nossos vizinhos, objetos de zombaria e desdém para os que estão à nossa volta. Fazes com que sejamos um alvo de escárnio entre as nações, algo diante do qual os povos balançam a cabeça. Sinto-me humilhado o dia inteiro. Estou coberto de vergonha, por causa do som das afrontas e insultos deles, por causa do nosso inimigo que busca vingança. Tudo isso nos sobreveio, e ainda assim não te esquecemos, nem violamos o teu pacto. Nosso coração não se desviou, nossos passos não se afastaram do teu caminho, mas tu nos esmagas aonde os chacais vivem. Tu nos cobres com densas trevas. Se tivermos esquecido o nome do nosso Deus, ou estendido as mãos em oração a um Deus estrangeiro, será que Deus não descobrirá isso? Ele conhece os segredos do coração. Por tua causa, o dia inteiro somos entregues à morte. Somos considerados como ovelhas destinadas ao abate. Ó Jeová, desperta! Por que continuas dormindo? Acorda! Não nos rejeite para sempre. Por que escondes a tua face?
Por que te esquece da nossa aflição e da nossa opressão? Pois fomos rebaixados até o pó, nosso corpo está colado no chão. Levanta-te em nosso auxílio, livra-nos por causa do teu amor leal. Muito obrigado, Enzo, pela sua boa leitura. A gente conseguiu tirar um bom proveito da leitura que o irmão fez para nós. Deu para ver que você estava bem preparado. Até o ponto que você estava sendo analisado é a lição 11. E deu para ver que você conseguiu ali expressar os sentimentos do salmista, né? Nos últimos versículos, a gente viu que você conseguiu interpretar bem aqueles sentimentos. Isso mostrou que você estava bem preparado. Você conseguiu aí, seguindo os pontos que é devida à sua apresentação. Na maneira correta, você conseguiu fazer isso. Então, muito obrigado pela boa leitura. Continue assim. Muito obrigado, isso. Agora, para a nossa próxima sessão, faça seu melhor no ministério. O ponto 4, iniciando conversas. Então, de casa em casa, ofereça um estudo bíblico. Quem fará para nós essa participação será a irmã Natália de Paula e a Luísa Siqueira. Sabe, Natália, eu acredito que Deus quer que a gente seja feliz. E cada um escolhe o caminho para ser feliz. Eu concordo com você, Luísa. Assim como Deus é feliz, Ele quer que quem serve a Ele seja feliz também. Inclusive, Ele deixou isso registrado na palavra dele, a Bíblia. Aqui em Eclesiastes 11:9. Olha o que esse texto diz. Alegre-se, jovem, enquanto você ainda é jovem, e que o seu coração seja feliz nos dias da sua juventude. Siga os caminhos do seu coração e vá para onde os seus olhos o levarem. Deus, Ele quer muito que a gente seja feliz e aproveite a nossa juventude, como disse o texto. Mas você acha que quer dizer que a gente deve fazer tudo sem se preocupar com nada? Bom, eu nunca pensei nisso. Olha só o que o finalzinho do texto diz. Mas saiba que o verdadeiro Deus o levará a julgamento por todas essas coisas. O que você acha que essa parte do texto quer dizer? Que o que fazemos de errado Deus vai julgar? Mas como assim? Deus não quer que a gente siga o nosso coração? Tem como saber ao certo o que vai desagradar Ele? Para você entender melhor, imagine que você ganhou um carro de presente. Só que você nunca dirigiu, você não sabe como. Mas você está tão empolgada que você vai lá, pega o carro e vai dirigir mesmo assim. Aí você pode sofrer as consequências dos seus atos, né? Você pode bater o carro, levar multas de trânsito, ou até mesmo perder o seu carro. O correto seria olhar o manual do carro antes, estudar as leis de trânsito, estudar como dirigir. Da mesma forma, para nós sermos felizes, nós precisamos estudar a Bíblia, que é o manual que Jeová deixou para nós, para realmente conseguirmos agradar a Ele e sermos felizes. E pensando exatamente em como podemos ser felizes e aprender sobre esse manual, eu tenho aqui uma revista comigo que fala exatamente sobre isso. Essa brochura, Seja Feliz para Sempre. E aqui na primeira lição, no ponto 2, vem falando exatamente sobre isso. Como a Bíblia pode nos ajudar a ser mais felizes no nosso dia a dia. Eu vou deixar essa daqui com você, aí eu posso voltar aqui outro dia para a gente estudar um pouquinho ela, para eu mostrar para você como é que estuda. Pode ser? Pode ser, eu vou dar uma olhada na revista antes de você voltar. Tá bom, então. Vamos combinar um dia. Muito obrigado, irmã Natália, irmã Luísa, pela participação. Deu para ver que vocês estavam bem preparadas também. Também estava sendo analisado aí o ponto 5 da lição da brochura Minhas Pessoas. E o ponto 5, sempre que possível, concorde com a pessoa e dê elogios.
E deu para ver que a irmã fez isso, seguiu esse conselho, né? Então, sempre que foi possível, você concordou com ela. No que não foi, você conseguiu transmitir o que a Bíblia ensina. E, por fim, conseguiu ainda oferecer ali a brochura para iniciar um estudo. Muito bem, muito obrigado pela participação, Natália. Agora, parte 5, cultivando o interesse. Quem fará para nós será a irmã Ana Laura e a irmã Imery Lima. Olá, boa noite. Eu me chamo Ana Laura e eu fico muito feliz por te encontrar em casa. Mas olhando bem, eu conheço você e Mary. Boa noite, é isso mesmo. Que bom te ver, Mary. Você foi minha professora alguns anos atrás. Como que você e a família estão? Que legal, eu gosto de ser lembradas pelos meus alunos. Estamos todos bem, mas estou um pouco com pressa. Realmente é difícil me encontrar em casa. Com a rotina da escola, planejamentos da aula, a minha vida é muito corrida. Eu imagino. E, além disso, diversos outros afazeres que nós temos diariamente, não é mesmo? Mas eu prometo que eu serei breve, eu não quero te atrapalhar. Mas, na verdade, o motivo por eu ter vindo até sua casa hoje é trazer esperança e conforto para sua família. Você deve estar acompanhando, né, alguns acontecimentos que tem acontecendo, né, na região do Sul. Quão devastador está sendo a situação de todos ali. É verdade, eu tenho acompanhado sim. É uma situação muito triste. Mas sabe o que eu acho? Que Deus não está se importando com as pessoas daquela região. Eu acho que Ele permitiu que isso acontecesse. Realmente, Emery, algumas situações da nossa vida podem nos levar a pensar dessa forma, que Deus ele não está se importando conosco. Mas eu me lembro que a senhora era uma pessoa muito religiosa e provavelmente deve ter uma Bíblia em casa. Olha, eu tenho sim, mas eu já até desisti de tentar entendê-la. A nossa leitura da Bíblia, ela é como a escola, né? A gente precisa ter esse aprendizado diariamente. E quão importante é termos a instrução que vem da Bíblia. Pensando um pouco em todas essas situações que nós estamos observando no mundo, eu gostaria de ler um texto para você. É o texto de Tiago, capítulo 1, o versículo 13. Depois, se você desejar, você pode ver na sua Bíblia. Diz assim: quando estiver sob provação, que ninguém diga estou sendo provado por Deus, pois com coisas más, Deus não pode ser provado, nem prova a ninguém. Nesse texto, Emery, vimos que Deus não é responsável pelas coisas ruins que acontecem. Podemos ficar até aliviados por saber disso. O texto de Jó, capítulo 34, versículo 10, ainda diz que Deus ele jamais faria o que é mal. Que Deus amoroso que nós temos. Mas então, por que as pessoas boas continuam sofrendo? Olha, se Deus não é culpado pelo sofrimento, então talvez seja uma fatalidade mesmo. Realmente, e a Bíblia identifica um dos motivos pelo qual os humanos sofrem. Ela fala que o tempo e o imprevisto sobrevêm a todos, que seria o caso de uma catástrofe natural, como nós estamos observando. Olha, talvez você tenha razão mesmo. Eu terei o imenso prazer de mostrar para você, na Bíblia, como você pode encontrar as respostas por meio de um estudo. Inclusive, um outro meio de aprendermos da Bíblia é em nossas reuniões. Elas acontecem semanalmente e elas nos ajudam a fortalecer a fé. Inclusive, eu gostaria de mostrar um vídeo para você e você ver como que funcionam essas reuniões. Olha, legal, Ana, achei interessante. Farei uma visita, sim. Essa semana a gente vai ter um discurso com o tema Você confia em Jeová? Se desejar, eu posso anotar o seu telefone e a gente combina de ir juntas a essa reunião. O que você acha? Ah, pode anotar, sim. Seria bem legal ter uma companhia, né? Será mais agradável. Muito obrigado, irmã Ana Laura e irmã Imery, pela boa apresentação de vocês. Estava sendo analisado aí o ponto 7, a lição 7, o ponto 5 da brochura Ame as Pessoas, não perca a esperança. E deu para ver que a irmã não perdeu mesmo, né? Mesmo a moradora falando que estava ocupada, você não perdeu a esperança de pregar para ela. Conseguiu, perseverou ali na sua demonstração, leu o texto bíblico, conseguiu
convidar ela para a reunião e mostrar um vídeo. E provavelmente vai conseguir levar a professora para a reunião. Então, conseguiu passar no ponto aí. Muito bem, parabéns. Muito obrigado. Agora, a participação número 6 é o discurso com o tema Todos terão saúde perfeita. E quem falar para nós é o irmão Lucas Rafael Franco. Todos terão saúde perfeita. Hoje em dia, essa afirmação parece tão distante. Quando nós ligamos a TV, acessamos as redes sociais, nós percebemos dizer cada vez mais sobre pandemias, sobre doenças que vêm surgindo a cada momento. Mas será que nós estamos deixando essas notícias realmente nos abalar? No passado, um profeta de Jeová teve as mesmas dúvidas e preocupações que nós temos hoje. Vamos começar lendo o texto de Abacuque 1, versículo 2 e 3. Até quando, ó Jeová, clamarei por ajuda, mas tu não ouvirás? Até quando clamarei a ti para me salvares da violência, mas tu não agirás? Por que me fazes ver a maldade e por que toleras a opressão? Por que há diante de mim destruição e violência e por que há tantas brigas e conflitos? Essas palavras são de Abacuque. Assim como nós, ele expressava preocupações sobre o que viria, mas ele era um homem bom, que era amigo de Deus. Será que nós fazemos essas perguntas porque temos pouca fé? De forma alguma. A influência do mundo nos faz pensar assim. Mais adiante, em Abacuque 2, versículo 3, Jeová responde a Abacuque. Vamos ler? Abacuque 2, 3. Então Jeová me respondeu. 2, 3. Pois a visão ainda é para o tempo determinado. Ela avança rapidamente para o seu fim, e não mentirá. Mesmo que demore, continue na expectativa dela, pois se cumprirá sem falta, não se atrasará. Ou seja, Jeová garantiu a Abacuque que já tinha uma hora marcada para acabar com todo o sofrimento. Não devemos pensar que Jeová está demorando muito tempo para acabar com esse sofrimento. Conseguem imaginar um mundo onde a doença não tem mais poder sobre nós? Onde cada pessoa pode viver uma vida plena e abundante, livres das garras de Satanás e de suas enfermidades? Assim como o texto de Isaías 33, 24, a parte A, nos lembra bem, e nenhum habitante dirá, estou doente. Consegue imaginar todas essas doenças sendo curadas, onde não existirá mais pandemias para nos preocupar, ou médicos para nos darem más notícias, onde todas as doenças e enfermidades vão acabar? Vamos ler brevemente o último texto. E a Bíblia dá detalhes sobre isso, em Isaías 35, 5 e 6, que vem nos dizendo: naquele tempo se abrirão os olhos dos cegos e se destaparão os ouvidos dos surdos. Naquele tempo os mancos saltarão como os servos e a língua dos mudos gritará de alegria, pois águas vão jorrar do deserto e torrentes na planície deserta. Que maravilhosa esperança a Bíblia nos deixa para o futuro. Isso nos ajuda a lutar contra o desânimo e a conseguir enfrentar os problemas. Muito bem, muito obrigado, irmão Lucas Rafael. Agradecemos pelo bom discurso do irmão e ficamos felizes também em ver o seu progresso. Estava sendo analisada aí a lição 2 da brochura Melhore, Fale de Coração. E nesse ponto, falar de coração, o que significa, né? Falar de modo natural, mostrando que o assunto é importante. Você conseguiu fazer isso. Deu para ver que você conseguiu também olhar muito bem para as pessoas na assistência. Isso mostra que você estava bem preparado. E até uma dica, né, desse ponto fala assim: falar de modo natural não significa falar de qualquer jeito. E você fez exatamente isso, falou de modo natural, mas não desleixado. Falou de forma correta e fácil de entender.
Parabéns. Muito obrigado aí pela participação. Agora que encerramos a sessão Faça Seu Melhor no Ministério, vamos dar início à sessão Nossa Vida Cristã. E para iniciar essa sessão, pedimos a todos que possam se colocar de pé e vamos entoar juntos o cântico número 21, com o tema Vou Buscar Primeiro o Reino. Agora teremos a parte número 7, que é uma consideração com o tema Tome decisões sábias sobre trabalho e educação. E para isso convidamos o nosso irmão Adriano Garcia. Decisões. Todos os dias nos confrontamos com elas. Algumas são decisões mais simples. Outras decisões podem gerar um grande impacto em nossas vidas. Que dizer de vocês, jovens, que estão conosco hoje aqui no Salão do Reino? Vocês já estão pensando no que farão depois que terminarem a escola? Sabem, jovens, nosso desejo sincero é que vocês façam o mesmo que o tema dessa consideração sugere. Veja aí, tome decisões sábias sobre trabalho e educação. Neste sentido, usando a matéria que nós temos aqui à disposição na apostila, o que os jovens cristãos já podem ter em mente? E agora contamos com a participação da assistência com seus comentários. Irmã Joelma, por favor. Uma das possibilidades é pensar num trabalho que permita a ele ser pioneiro depois. Isso, muito bem. Ainda tem uma outra coisinha. Quem quer mencionar? Irmã Luciene, por favor. Também pode pensar num curso que vai ajudar a ganhar alguma habilidade, né, um certificado ou um diploma para conseguir um trabalho. Isso. Lembre-se, um trabalho
que vai te permitir servir como pioneiro. É importante, portanto, queridos jovens, que vocês já tenham esse cuidado de ter em mente o que farão depois que terminarem a escola. Agora, é claro que vocês poderão sofrer pressões quanto a quem agradar. Talvez vocês sintam tanto quanto indecisos, inseguros. E agora? Vamos dar uma olhadinha na gravura que temos à disposição. E aí gostaríamos de ouvir o que este jovem está pensando e onde ele buscou ajuda. Irmão Renan, por favor. Ele está imaginando as várias opções que tem na frente dele, né? Talvez fazer uma boa faculdade, mas também tem outro lado, ele pode fazer uma faculdade melhor ainda, escola para evangelizadores, ou então servir onde a necessidade é maior. Mas para tomar essa boa decisão, ele está se fortalecendo ali, estudando a Bíblia, para conseguir ter uma boa sabedoria para tomar essa decisão. Obrigado, irmão Renan, por sua participação. E sabem, obrigado, irmãos, pela gravura. Sabem, meus irmãos, vocês jovens especialmente, talvez um texto que possa te ajudar muito é o que encontramos aqui em Mateus capítulo 6, versículos 32 e 33. Quem gostaria de ler para a gente, por favor? Vamos ouvir. Irmão Canada. Pois todas essas são as coisas pelas quais as nações se empenham ansiosamente. O seu Pai Celestial sabe que vocês necessitam de todas essas coisas. Persistem, então, em buscar primeiro o reino e a justiça de Deus, e todas essas outras coisas lhes serão acrescentadas. Obrigado, irmão Canada. Agora vamos responder a pergunta que temos aqui. Antes de tomar decisões importantes sobre trabalho e educação, por que é bom ter alvos espirituais bem definidos? Por quê? Vamos iniciar com o jovem irmão Ricardo. Por favor, meu irmão. Antes de escolher uma profissão, é preciso se lembrar do princípio de Mateus 6, 32 e 33. Nesse princípio, nos ensina que é preciso buscar primeiro o reino e ter confiança de que se fizermos o que Jeová nos pede, ou seja, colocar o reino em primeiro lugar, Ele vai nos dar tudo o que precisamos. Obrigado, irmão Ricardo, por sua participação. Vamos ouvir a irmã Natália ainda. Se nós tivermos alvos espirituais bem definidos, antes de pensar em fazer faculdade ou procurar algum trabalho, nós não vamos ficar tão perdidos. E assim vai ser mais difícil sermos influenciados pelas opiniões de professores ou parentes descrentes que nos incentivem a buscar alvos materiais. Obrigado, minha irmã, por sua participação também. Irmão Peterson, ali ao fundo, por favor. Um outro motivo é que quando a gente tem um alvo bem estabelecido, a gente acaba colocando limite no trabalho que a gente vai querer executar ou no que a gente vai querer estudar. Por exemplo, se a gente deseja ser um pioneiro, então talvez começamos a pensar no trabalho de meio período, ou talvez home office. Ou se a gente deseja algum outro cargo de um servo ministerial, um ancião, onde a gente tem que ter o tempo para a congregação, a gente não vai aceitar um emprego que tome o nosso tempo além do comercial, onde até mesmo em casa tem que ficar fazendo ligação, WhatsApp, dentre outras coisas. Então, por isso que é muito importante a gente ter esse alvo espiritual, porque a gente acaba colocando um limite naquilo que a gente vai escolher. Obrigado, irmão Peterson, muito bom. Quem tem alvo tem foco, e quem tem foco não se desvia. Agora veja que, baseado no princípio do Salmo 78, 4 ao 7, a pergunta seguinte fala sobre como os pais podem ajudar seus filhos a colocar em prática o que diz Mateus 6, 32 e 33.
Vamos ouvir o irmão Caio. Por favor, irmão Caio. De maneira prática, os pais podem ensinar seus filhos através do próprio exemplo, ou seja, dando um bom exemplo a eles. Isso, muito bom, muito bom. Irmã Lerce, por favor. Obrigado, irmão Caio. Também os pais podem ajudar os filhos a fazer uma lista desses alvos espirituais e ajudá-los a começar pelos alvos de curto prazo. Por exemplo, como ele pode melhorar as suas habilidades na pregação, as suas habilidades em usar a Bíblia no ministério e assim por diante. Obrigado, minha irmã. Perceba então que dar exemplo é fundamental. Uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Não é esse um ditado que temos? Quando os filhos observarem você, pai, e você, mãe, confiando em Jeová, priorizando os interesses do reino, evitando se desviar com interesses materialistas, possivelmente ele vai conseguir estabelecer bons alvos em fazer mais para Jeová. Agora, o jovem ele precisa tomar cuidado para que ele vive hoje num mundo em que a sua mente é muito bombardeada. Então ele tem que tomar cuidado para não deixar que o desejo de segurança financeira ou de ser alguém importante, ter status nesse mundo, o leve a tomar uma decisão perigosa em sentido espiritual. A matéria na apostila nos lembra que pode ser muito difícil para uma pessoa que tem muito dinheiro colocar o reino em primeiro lugar. Quem foi que fez essa afirmação, conforme encontramos aí em Mateus 6:24? Quem menciona isso para a gente? Irmão Brás, por favor. Foi o próprio Jesus quem falou essas palavras. Isso, muito bem. E você observa que através das palavras de Jesus, a conclusão óbvia é: não dá para ficar correndo atrás de riquezas e ao mesmo tempo progredir em sentido espiritual. São duas coisas que estão trabalhando em oposição. Novamente, é o Senhor Jesus, é Jeová, é a Bíblia quem fala isso. Vamos assistir agora, com isso em mente, ao vídeo Cuidado, não confie em coisas que vão acabar, riquezas, e depois seguiremos comentando. É esse o futuro que eu quero, não vou me arrepender. E aí, você vai na feira de profissões? Ah, acho que não. Cara, eu sei que você quer trabalhar meio período, pra ser pioneiro, mas... Certo, mas o quê? Não, é que a produtora de vídeos tá aí. E eles devem ter uma vaga. Ah, não sei não. Olha, Denis, você é bom nisso. Além disso, eles fazem vídeos comerciais. Nada imoral. Vai lá, só dá uma olhada. Tá bom, eu vou. Tá, entendi. Mais pra frente, sua ideia é trabalhar menos para poder fazer outras coisas. É que eu já queria começar com meio período, sabe? É possível. Mas tem que fazer o nome primeiro. Depois de alguns anos de trabalho duro e dedicação, você vai poder escolher seus projetos e montar sua própria programação. É, faz sentido. Obrigado pela atenção. Ah, só um segundo antes de você ir. Ó, só para você saber. Isso é o que você pode ganhar já no primeiro ano. Você quer um conselho? Se concentre enquanto você vai ganhar, não enquanto vai ter que trabalhar. Obrigado.
dinheiro. Não. Riqueza. Provérbios 23, 4 e 5. Não se esgote para obter riquezas. Pare e mostre entendimento. Assim que você põe os olhos nelas, elas desaparecem. Pois certamente criam asas como uma águia e saem voando para o céu. Ei, e aí, vambora? Vamos? Você falou com alguém? Falei. Tinha alguma coisa legal? Tinha. Então conta. Pergunta: como Provérbios 23, 4 e 5 pode ajudar você a tomar decisões sábias? Querem? Por favor. Então, em outras palavras, né, então não é sábio que nós esgotemos na tentativa de ficar ricos, porque a riqueza ela pode ser voando como que as asas de águia, né? Então, a riqueza material ela pode desaparecer depressa, pode até mesmo acontecer um desastre natural, um colapso econômico, e até mesmo aqueles que conseguem ter bom êxito em sentido material, muitas vezes ficam desiludidos. Então, meditar nesse provérbio vai fazer com que a gente tome uma decisão sábia de dedicar o nosso tempo para Jeová. Obrigado, irmã Kellen. Você viu que no vídeo o jovem já tinha um alvo. Ele queria ser pioneiro. Ele não se desviou com as riquezas deste mundo, que são passageiras e ilusórias. 3 dicas que você, jovem, fará bem em seguir. Primeiro, estabeleça alvos espirituais de curto prazo e de longo prazo, agora e depois. Qual é a segunda sugestão aí? Qual é a segunda dica? Quem quer repassar para a gente? Irmã Carol, por favor. Certifique-se de que suas escolhas de educação e de emprego combinem com seus alvos espirituais. Muito bom. Mas seja flexível e pense de forma prática. Como diz o final, caso você decida fazer um curso ou alguma forma de treinamento, note, escolha uma área que realmente ofereça boas oportunidades de trabalho para te sustentar e que te permita fazer mais para Jeová. Jovens, nós queremos que vocês sejam felizes na vida. Jeová os ama muito. Mas lembre-se das palavras de Jesus em Marcos 8,36. Realmente, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Jeová quer que com suas escolhas você ganhe a vida eterna. Muito obrigado pela boa consideração, irmão Adriano. Agora nós teremos o estudo bíblico de congregação, que está no capítulo 10, parágrafos 5 ao 12. E quem vai dirigir o estudo para nós hoje é o irmão Israel Campos. Muito bem, nós vamos dar continuidade hoje ao capítulo 10, no parágrafo 5 até o 12. E o estudo de hoje está baseado em Atos, no capítulo 12, até o versículo 11. Nós vemos no estudo passado, né, que Pedro ele foi preso e os acontecimentos ali que ocorreram com a sua prisão, quem era o rei Herodes Agripa, primeiro. E hoje nós vamos dar continuidade, o que nós podemos aprender do modo como Pedro e seus irmãos cristãos eles reagiram à perseguição que eles sofreram. Vamos contar agora com a leitura do irmão Gabriel Campos, e ele pode ler para nós aqui debaixo do subtópico: a congregação orava intensamente, parágrafos 5 e 6.
Gabriel. Conforme vimos no capítulo anterior, a conversão dos primeiros gentios, Cornélio e sua família, foi um acontecimento emocionante para a congregação cristã. Mas imagine o choque que deve ter sido para os judeus que não eram cristãos ver muitos judeus e gentios adorando juntos livremente na congregação cristã. Herodes, um político astuto, viu nisso uma oportunidade de ganhar o favor dos judeus. Assim, ele começou a maltratar os cristãos. Sem dúvida, ele ficou sabendo que o apóstolo Tiago havia sido alguém bem achegado a Jesus Cristo. Por isso, Herodes mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Imagine como isso deve ter abalado a congregação. Tiago estava entre os 3 que haviam testemunhado a transfiguração de Jesus e outros milagres que não foram presenciados pelos demais apóstolos. Por causa do zelo impetuoso de Tiago e de seu irmão João, Jesus os havia chamado de filhos do trovão. Dessa forma, a congregação perdeu alguém que era uma corajosa e fiel testemunha e um amado apóstolo. A pergunta dos 5 e 6, a parte A: por que e como o rei Herodes Agripa I atacou a congregação cristã? O irmã Vanessa, que está aí. Por favor, irmã Vanessa. Então, a conversão dos primeiros gentios, Cornélio e sua família, foi um acontecimento emocionante para a congregação. E esse choque para os judeus que não eram cristãos, de ver gentios e judeus adorando juntos, fez com que Herodes visse uma oportunidade de ganhar o favor dos judeus. Então, ele começou a maltratar os cristãos e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Obrigado, irmão. A parte B, ou melhor dizendo, por que a morte de Tiago abalou a congregação? Irmã Suzana? Tiago, ele estava entre os 3 que haviam testemunhado a transfiguração de Jesus e outros milagres que não foram presenciados pelos demais apóstolos. Dessa forma, a congregação perdeu alguém que era uma corajosa e fiel testemunha e um amado apóstolo. Obrigado, irmã. Então, nós conseguimos observar nesse parágrafo, né, especialmente aqui no início do parágrafo 6, que, na verdade, o que estava por trás, né, o que nós observamos aqui, a atitude deste rei aqui. Irmão Lucas. Era um jogo político, ele queria ganhar mais notoriedade, né? Queria ser popular, é por isso que ele mandou matar Tiago. Ele falou, olha, eu mandando matar Tiago, os judeus vão gostar muito mais de mim, e com certeza eu vou ficar muito mais tempo no poder. Então era uma finalidade política. Isso, obrigado, irmão Lucas, pelo comentário. Irmão Siqueira? Naquela época, o que mexeu com as pessoas foi o zelo que tinha aí Tiago. O seu zelo era muito zeloso. Trazendo isso para os nossos dias, o zelo que as testemunhas de Jeová demonstram em servir a Jeová, em pregar as boas novas, em dirigir estudos, em fazer revisita, também mexe com a política e mexe com os religiosos. É por isso que a perseguição... Nenhuma outra religião é perseguida, só as testemunhas de Jeová são perseguidas. Por quê? Por causa do zelo que nós temos por Jeová e pela pregação. É verdade, obrigado. Como que o irmão Siqueira já até parafraseou um pouquinho a respeito de Tiago, né? Mas como que era esse amado irmão, Tiago, e como que ele era considerado, com o testemunho que ele dava? De que maneira que a congregação via ele? Bom, vamos deixar o Ricardo aqui na frente, por favor, Ricardo. O final do parágrafo aí mostra que aí diz que a congregação perdeu alguém que era muito corajoso e fiel, uma testemunha amada. Exatamente, era um apóstolo muito amado, né? Jesus, ele chamou ele, inclusive, de filhos do trovão. Era um zelo impetuoso que Tiago demonstrava, né? Realmente é uma grande perda.
mas deixou um bom exemplo também, né? Vamos passar agora a leitura do parágrafo 7 e 8, por favor. A execução de Tiago agradou os judeus, exatamente como Agripa esperava. Animado com essa reação, ele resolveu fazer de Pedro sua próxima vítima. Conforme descrito no início deste capítulo, ele mandou prender Pedro. Sabendo que no passado os apóstolos já haviam escapado da prisão, como vimos no capítulo 5 deste livro, Agripa não quis se arriscar. Para se certificar de que nada saísse errado, ele ordenou que Pedro fosse acorrentado a 2 guardas e que 16 guardas trabalhassem em turnos, dia e noite, a fim de garantir que esse apóstolo não escapasse. Caso contrário, a sentença de Pedro recairia sobre os próprios guardas. Diante essa situação terrível, o que os irmãos cristãos de Pedro poderiam fazer? A congregação sabia exatamente o que fazer. Atos 12:5 diz: de modo que Pedro ficou detido na prisão, mas a congregação orava intensamente a Deus por ele. De fato, as orações da congregação a favor de seu amado irmão eram súplicas intensas e de coração. A morte de Tiago não deixou esses cristãos desanimados, nem fez com que achassem que não valia a pena orar. Jeová dá grande importância às orações. Se elas estiverem em harmonia com sua vontade, ele as responderá. Essa é uma lição de fé que os cristãos atuais devem levar a sério. Pergunta do 7 e 8. Como a congregação reagiu à prisão de Pedro? Então, Oswaldo, por favor. O relato fala que a congregação ela orava intensamente, né, a Deus por eles. Então, as orações da congregação a favor do seu amado irmão eram súplica intensa e de coração. É verdade. Obrigado, Oswaldo. A irmã Luciene. A importância da oração ela é tão grande, né, que ali no livro de Hebreus 13, 18 e 19, o apóstolo Paulo ele pediu para os concrentes continuar a orar para que ele fosse libertado da prisão. E ele acrescentou, para que eu seja restituído a vocês mais depressa. Então, as nossas orações, elas podem levar Jeová a fazer algo que de outro modo ele não faria. Então, se elas estiverem em harmonia com a sua vontade, ele vai responder. Obrigado, irmã Luciene. O Otávio, por favor. O texto de Tiago 5,16 também diz que a súplica do justo tem um efeito poderoso. Então, com certeza, Jeová, ele estava de olho naquelas orações e ele deu grande importância. Tanto é que ele agiu naquele momento, que nós vamos ver em seguida. É verdade, Otávio. Obrigado. Né? E nós podemos observar aqui que a execução de Tiago, né, ela agradou os judeus, né? Então, qual que foi a reação dele aí? Na verdade, depois que a forma como Tiago morreu e o efeito que se teve nos judeus, ele incentivou Agripa a o quê? Ele incentivou, ou deu mais força para Agripa, né? Irmão Rafael Mosqueira. Então, a ideia também era eliminar o apóstolo Pedro. Isso, se ele conseguisse isso, iria granjear respeito, muito favor. Então era essa a ideia do rei Agripa. Só que ele esqueceu, né, de que Pedro era um adorador de Jeová. E o fato interessante é que a congregação ela não ficou abalada com a morte de Tiago, muito embora lamentou. Eles não desanimaram, não ficaram desanimados. Eles confiaram em Jeová e continuaram orando a Jeová por Pedro. E nós sabemos que o desfecho foi muito favorável para Pedro e acabou o rei Agripa lá perdendo com a cara no chão, por assim dizer, porque não teve o sucesso que ele esperava ter. Obrigado. Nós vemos aí algo interessante, né, de que o rei Agripa, quais foram os cuidados que ele teve aí, né, visto que no passado alguns já tinham escapado, né? Ele teve um cuidado especial aí, né? A irmã Ivanúzia, por favor.
Então ele ordenou que Pedro fosse acorrentado a 2 guardas, né, e que 16 guardas trabalhassem em turnos dia e noite para garantir que o apóstolo não escapasse. É verdade. Nós sabemos o resultado qual foi, né? Na verdade, ele estava lutando contra o próprio Deus, né? E aí nós vemos o resultado mais para frente que nós vamos considerar aqui, olha. Agora o parágrafo 9, por favor. Você sabe de irmãos cristãos que estão passando por provações? Eles talvez estejam enfrentando perseguição, proscrição ou desastres naturais. Por que não incluir esses irmãos em suas sinceras orações? Pode ser que você também saiba de irmãos que estão passando por dificuldades menos evidentes, como problemas familiares, desânimo ou alguma prova de fé. Se meditar antes de orar, você talvez consiga pensar em várias pessoas que poderá mencionar por nome quando falar com Jeová, o ouvinte de oração. Afinal, precisamos que nossos irmãos espirituais façam o mesmo por nós, caso venhamos a enfrentar dificuldades. Muito bem. A pergunta do parágrafo 9, no que se refere às orações, o que aprendemos do exemplo deixado pelos cristãos que oravam por Pedro? Irmã Kellen? Que nós também devemos orar pelos nossos irmãos, né? Então, hoje também, muitos têm passado por dificuldades, às vezes é desânimo, problemas familiares, uma prova de fé. E se meditar antes de orar, então nós podemos pensar até mesmo por nome, né, de alguns desses irmãos que nós podemos mencionar em nossas orações. Obrigado. Nós temos uma imagem também que nós podemos comentar um pouquinho a respeito dessa imagem, né? O que nós podemos ver aí e de que nós podemos pensar? Irmã Rose, por favor. Nós podemos perceber que as nossas orações são muito importantes pelos nossos irmãos. E nós podemos fazer isso por irmãos que estão presos. Devemos sempre nos lembrar dos irmãos nas nossas orações, até usando eles por nome. E com certeza Jeová vai ficar muito feliz e vai nos ouvir. Obrigado. É interessante que nós podemos fazer algo muito importante antes de nós orarmos, né? Nós podemos fazer isso na leitura da Bíblia, em vários aspectos, mas tem algo que também podemos fazer, né? Nas orações da irmã Joelma. Então, nós precisamos fazer com que a nossa oração a Jeová não seja algo mecânico. Porque se ela for mecânica, a gente não vai conseguir fazer o que o parágrafo diz, que é meditar antes de orar. Então, a gente pensar em quem eu posso lembrar na congregação, né? Lembrar dos nossos irmãos no site, sempre tem os nomes dos irmãos que foram presos. Então, é importante a gente fazer isso com calma. Ou então, nós conhecemos algum irmão na congregação que está com um problema familiar, está doente, está desanimado. Então, é importante nós fazermos isso, porque, como diz o final do parágrafo, nós também precisamos que eles façam isso por nós. É verdade, irmã. Obrigado, irmã Joelma. É muito interessante, irmãos, que Jeová, ele é o ouvinte de oração, né? Como citado no Salmo 65, verso 2. E Jeová, sendo um pai que nos escuta, as orações, elas são assim, elas funcionam dessa maneira, né? Quando um filho pede para um pai insistentemente, provavelmente ele vai receber. Jeová sabe dos nossos problemas, mas quando nós temos, por exemplo, alguém passando por essas dificuldades, desastres naturais, né? E nós pensamos nele, e imagine que a congregação inteira ora pelos irmãos. Né? Quando nós todos, unidos, pedimos a Jeová, ele está vendo que nós estamos demonstrando preocupação, que nós queremos realmente que aquilo aconteça, não é verdade? É assim que um pai atende a oração ou um pedido de um filho. Então, quando nós fazemos isso para os nossos irmãos, pode estar certo que Jeová, às vezes, pode ser algo que talvez de outra forma nem faria, mas quando ele vê o nosso pedido insistente, né, ele nos atende. Muito bem.
Vamos passar então ao próximo subtópico, siga-me, parágrafos 10 e 11. Será que Pedro estava preocupado com o que o aguardava? Não podemos afirmar, mas durante sua última noite na prisão, ele dormia profundamente enquanto os dois guardas o vigiavam. Este homem de fé sabia que, independentemente do que acontecesse no dia seguinte, Jeová cuidaria dele. Mas com certeza Pedro não esperava pelos acontecimentos surpreendentes que estavam para ocorrer. De repente, uma luz brilhou na cela. Um anjo, pelo visto invisível aos guardas, apareceu e, com tom de urgência, mandou que Pedro acordasse. E aquelas correntes nas mãos do apóstolo, correntes que pareciam tão fortes, simplesmente caíram no chão. O anjo deu a Pedro uma série de ordens diretas. Levante-se depressa, vista-se e calça as sandálias, ponha a sua capa. Pedro obedeceu prontamente. Por fim, o anjo disse: siga-me, e foi isso que Pedro fez. Eles saíram da cela, passaram bem na frente dos guardas parados do lado de fora e seguiram em silêncio até o enorme portão de ferro. Como conseguiriam passar pelo portão? Mesmo que essa pergunta tivesse passado pela mente de Pedro, logo foi respondida. Quando eles se aproximaram, o portão se abriu sozinho. Em questão de segundos, eles passaram pelo portão, chegaram à rua e o anjo desapareceu. Pedro foi deixado ali. De repente, ele se deu conta de que tudo aquilo realmente tinha acontecido. Não era uma visão. Ele estava livre. Bem, a pergunta do 10 e 11. Descreva o modo como o anjo de Jeová libertou Pedro da prisão. Vamos começar aqui com a Laura. De repente, uma luz brilhou e Pedro acordou e era um anjo. E os guardas não viram. Bem, Laura, realmente é emocionante esse relato, né? Ele nos emociona mesmo. Obrigado pelo seu comentário, viu? Nos emocionou também. A irmã Lércia? E quando tudo isso ocorreu, era a última noite na prisão de Pedro, ele estava dormindo profundamente e os dois guardas estavam lá postos. Mas, de repente, de maneira surpreendente, aconteceu tudo isso, né? O anjo apareceu, deu ordens claras para ele e disse: levanta-se depressa, vista, calce as sandálias, ponha a sua capa e siga-me. E assim ele fez. Quando eles chegaram em frente ao portão de ferro, talvez ele tenha pensado: e agora, né? Mas o portão se abriu sozinho, de forma que eles chegaram à rua e o anjo desapareceu. E ali ele percebeu que não era uma visão, foi tudo real e ele estava livre. Obrigado, irmã Lércia. E nós aprendemos algo muito interessante desse apóstolo, né? Vamos ler aqui Romanos, capítulo 7, versículos 7 e 8. Romanos 14, versículos 7 e 8. Irmão Carriel, pode ler para nós, por favor. De fato, nenhum de nós vive somente para si mesmo, e ninguém morre somente para si mesmo. Pois se vivemos, vivemos para Jeová. Se morremos, morremos para Jeová. Portanto, quer vivamos, quer morramos, pertencemos a Jeová. Obrigado, irmão Carriel. Pensando nesse texto, qual que foi a atitude, ou a maneira como Pedro ele demonstrou ali nesse dia que ele estava preso, nesse momento, né? A irmã Mara, por favor. Ele demonstrou imensa fé e certeza de que Jeová realmente cuidaria dele, porque ele dormia profundamente, independente do que poderia vir a acontecer no dia seguinte. Isso, obrigado, irmã Mara. A irmã Amanda.
pela reação de Pedro também nós podemos perceber que ele não estava apavorado, né? Nem ansioso, pelo contrário, a partir do momento que o anjo apareceu para ele imediatamente começou a seguir as ordens do anjo. Ele em nenhum momento ele pensou duas vezes, mas será que é para ir mesmo? Será que não é melhor ficar? Será que os guardas não estão olhando para mim? Então a gente vê que quando nós temos a certeza de que Jeová está cuidando de nós, nós não vamos ficar apavorados também. E nós sabemos que Jeová ele vai cuidar de tudo para que nós possamos ficar salvos e continuar servindo a Ele fielmente. Verdade, obrigado. Vamos fazer uso da imagem que nós temos aqui no parágrafo 11. E aí descreve, quem gostaria de descrever o que está acontecendo aí nessa imagem, né? O irmão Lucas Rafael, por favor. Bom, aqui nós vemos justamente o relato de Atos 12:10, né? Que é quando ele está fugindo juntamente com o anjo, né? Quando o anjo abriu aqueles portões pesados de ferro para Pedro, né? Podemos ver que o guarda ele está dormindo profundamente, né? E não está vendo o que está acontecendo ao redor dele, justamente graças ao anjo que Jeová enviou para salvar Pedro. É verdade. Vamos ler aqui o relato de Atos, capítulo 12, o versículo 11. Atos, capítulo 12, o versículo 11, por favor. A irmã Anita. Pedro, percebendo o que estava acontecendo, disse: agora sei, sem nenhuma dúvida, que Jeová enviou seu anjo e me livrou das mãos de Herodes e tudo o que o povo judeu esperava que acontecesse. Isso. Obrigado, irmã Anita. Exatamente essa confiança, né? Nós observamos aqui o que isso pode nos ensinar a respeito de como Jeová libertou Pedro. Vamos ver isso no parágrafo 12, por favor. Não é consolador meditar no ilimitado poder que Jeová tem para salvar seus servos? Pedro tinha sido preso por um rei que contava com o apoio da maior potência política que o mundo já havia visto. Mesmo assim, Pedro saiu da prisão sem a menor dificuldade. É verdade que Jeová não realiza esse tipo de milagre para todos os seus servos. Ele não fez isso no caso de Tiago, nem mais tarde no caso do próprio Pedro, quando as palavras de Jesus a respeito dele por fim se cumpriram. Atualmente, os cristãos não esperam ser libertados de forma milagrosa, mas sabemos que Jeová não mudou, e em breve ele usará seu Filho para libertar incontáveis milhões de pessoas da prisão mais difícil de escapar, a morte. Saber disso pode nos dar muita coragem para enfrentar provações. A pergunta do 12. Muito obrigado, irmão Gabriel, pela sua boa leitura, né? Com certeza nos ajudou muito no entendimento da matéria. A pergunta do número 12. Por que pode ser consolador meditar em como Jeová libertou Pedro? A irmã Luciene. É espantoso ver como Jeová resgata seus servos, né? Isso fortalece muito a nossa fé. A gente sabe que a gente não pode esperar que Jeová hoje nos liberte milagrosamente, mas a gente tem plena fé que Jeová ele usa seu poder em favor do seu povo hoje. E por meio do seu poderoso Espírito Santo, ele pode nos capacitar a enfrentar qualquer provação que viermos a sofrer. É verdade. O irmão Isaías, por favor. Além disso, temos a garantia de Malaquias, capítulo 3, versículo 6, né, onde fala que Jeová não mudou. Então, se ele fez aquilo por Pedro, nós podemos esperar que, de fato, de uma forma ou de outra, ele continue realmente auxiliando, ajudando os seus servos fiéis, assim como ele fez com Pedro. Verdade, obrigado. O irmão Lucas ainda? E nós sabemos que uma libertação maior vai acontecer em breve, quando Jesus ressuscitar os milhões de pessoas que estão mortas sem esperança alguma, mas eles voltarão. Então isso fortalece a nossa fé,
que embora não se realize hoje de libertar pessoas da prisão, mas tem uma prisão que é muito pior que aquela que Pedro estava, que é a morte, a sepultura comum da humanidade. E Jesus vai libertar esses milhões de pessoas. É verdade, obrigado. O irmão Siqueira ainda, por favor. Pedro sentia tranquilo na prisão, né? Sem estresse nenhum, tanto é que ele dormia profundamente. Porque a ideia é, quer morramos, fazemos para Jeová. Agora, isso ensina para nós uma grande lição. Atualmente, os nossos irmãos que estão presos, ninguém faz levante, ninguém tenta fugir, estão super tranquilos. Independente se Jeová vai salvar ou não, tira dali ou não, eles sabem que estão fazendo o melhor, estão fazendo o certo, estão com a consciência tranquila. Se morrer, morreu. Se não, se liberta, liberto. As autoridades hoje, os governos hoje, os políticos da vida aí que prendem os nossos irmãos, eles não entendem, causa espanto para eles, porque os irmãos vão alegres, cabeça erguida para a prisão. Então isso é fantástico. Por quê? Porque Jeová não mudou, Jeová está disposto a ajudar e vai ajudar. A libertação final, claro, vai ser no Armagedon, mas isso vai acontecer também. Obrigado. É muito importante, né, irmãos, nós meditarmos nisso, né, saber como é consolador. Pedro ele estava preso ali diante de uma cadeia de vários guardas, muito reforçado. Era a maior potência mundial da época. Era a maior que já tinha existido. E mesmo assim, Jeová, com um estalar de dedos, ele tirou Pedro daquela situação. E nós meditarmos nisso, nos dá fé, nos encoraja, que nós também, muito em breve, nós seremos libertos de todas essas coisas ruins que o mundo de Satanás ele nos proporciona hoje, né? Jeová nos libertará de tudo isso. E nós temos certeza e nos dá mais confiança de que muito em breve nós veremos a libertação por meio de Jeová. Muito obrigado, irmãos, pelos excelentes comentários de todos os irmãos, a boa preparação. Com certeza nos encorajou muito também nesta noite. Muito obrigado, irmão Israel, pela boa condução do estudo bíblico. Vamos recapitular um pouquinho do que nós vimos hoje? Em Tesouros da Palavra de Deus, nós vimos a importância de nós aproveitarmos bem as oportunidades de adorar a Jeová junto dos nossos irmãos. E, se possível, de modo presencial. Também faça em nossa vida cristã, nós tivemos aí a consideração que nós vimos a importância dos jovens de ter alvos espirituais bem definidos, para que assim eles possam tomar sábias decisões sobre trabalho e educação. E já no estudo bíblico de congregação, nós vimos a importância de nossas orações sobre os nossos irmãos e o poder ilimitado de Jeová para salvar os seus servos. E na semana que vem, vamos dar uma olhadinha também no que nós vamos estudar? Em Tesouros da Palavra de Deus, nós vamos ter uma pergunta para reflexão. Será que meu coração se agita para declarar as boas novas sobre o nosso Rei Jesus Cristo? Em Faça Seu Melhor no Ministério, a parte número 6, nós teremos uma demonstração com o tema: qual é a sua opinião sobre a homossexualidade? E em nossa vida cristã, nós teremos uma consideração com o tema: continue a mostrar amor no seu casamento. Então já estamos ansiosos para a nossa próxima reunião do meio de semana. E agradecemos a colaboração de todos os irmãos por terem se preparado bem para essa reunião. E tivemos, assim, uma reunião muito boa e muito edificante. E para finalizar a nossa reunião, nós teremos agora um cântico final. Cântico número 47, com o tema: Sempre a Deus vou orar. E logo depois nós teremos uma oração, e quem fará para nós é o nosso irmão José Roberto Lopes.